Jefferson Correia da Conceição, sou professor, atuei na escola básica, no ensino fundamental e médio aqui na cidade, no ensino superior também, numa instituição particular, mas atualmente eu atuo na Universidade do Estado, aqui no campus de Alagoinhas. Eu tenho mestrado, tenho doutorado, minha formação inicial é em desenho e plástica, pela Federal da Bahia, e o meu trabalho ele é pautado exatamente nessa área de formação que eu escolhi, desenho e artes visuais. História da arte e, consequentemente, a história de Alagoinhas, né, que me empolga, que me encanta, que me fascina e que me apaixona a cada dia. Minha ligação com a ferrovia, ela é desde sempre. Primeiro porque eu morei numa rua muito próxima, a Rua Visconde do Rio Branco, e era possível ouvir o movimento da estação, o passar dos trens, os apitos, as pessoas que chegavam, as pessoas que iam para a estação para viajar ou para vender ou para esperar alguém que chegasse. A minha infância aqui, ela é marcada por algumas viagens. E o que mais me chamava a atenção nessas viagens era justamente o movimento das pessoas, dessas pessoas que vinham, que passavam, que chegavam com os seus produtos, inclusive frutas. Tudo isso era muito presente nas estações, inclusive pelos aromas, né? Por toda a ambiência naquele movimento. De uma oficina que funcionava aqui, e a sirene repercutia, se não na cidade toda de Alagoinhas, mas em grande parte. Então, eram alguns sinais assim bem característicos. Isso numa época em que não se tinham celulares, os relógios não eram tão acessíveis. Esses apitos, que na verdade era para o funcionário, né, da oficina, servia também como parâmetros para as pessoas que não trabalhavam diretamente na oficina. Sabia quando estava no horário ou então quando acordava atrasado também. Com o meu retorno, depois de 10 anos fora da cidade de Alagoinhas, eu saí daqui aos 18, voltei aos 27, 28. Com esse retorno, aí sim eu percebi. Eu percebi pelo estado da estação, né, pelo estado da edificação, pelo entorno, como ele estava, digamos assim, murcho, né, sem aquela vida, sem aquela cor, sem aquele movimento, sem aquela sonoridade que emanava do trabalho que era oriundo daqui. Talvez isso tenha me dado mais uma segurança para perceber de que essa mudança, essa ruptura aconteceu. Felizmente, a Figam, quando ela ocupa essa parte direita da edificação, é quem está mantendo, porque do contrário já teria caído. Falta esse cuidado, falta esse zelo, e quando eu digo patrimônio, eu estou me referindo aqui não só ao patrimônio arquitetônico, naturalmente, mas todo o patrimônio que é a nossa cidade. Uma cidade representativa para a região, como se sabe, e tem aí os registros e tem os trabalhos que acontecem aqui de fato, que denotam Alagoinhas como o principal polo regional do litoral norte e agreste baiano. Mas é um polo que precisa constantemente de cuidado, de zelo com relação ao patrimônio, com relação às pessoas, com relação à mobilidade, com relação a tudo que diz respeito à nossa querida e amada Alagoinhas. Eu gosto sempre de me referir a ela assim, a nossa querida e amada Alagoinhas. O centro da cidade de Alagoinhas, notadamente, ele foi planejado, com ruas e praças e avenidas no formato de um tabuleiro de xadrez, mas isso se perdeu com o crescimento. A chegada da ferrovia é inegável a importância social dela aqui para a nossa cidade. Impulsionou, fez crescer Alagoinhas. Nós tivemos aqui o maior entroncamento ferroviário do Norte e Nordeste. Uma cidade com 3 estações. Isso não é pouca coisa. E isso fez com que chegassem hotéis, pensões, colégios, centros de saúde. O comércio ganha, as manufaturas ganham. Então, assim, não há como negar que a chegada da ferrovia
e com esse potencial econômico natural que se tinha aqui, que se tem de uma outra forma hoje, impulsionou o crescimento. Nada disso seria possível se não fosse a ferrovia. E aí eu costumo dizer que aquele locus inicial do que se chama hoje de Alagoinhas Velhas, com a obra inacabada, ela é esquecida e que se desloca 3 quilômetros para em torno da primeira estação, isso já é, de fato, uma comprovação de todo o interesse econômico, social e político em torno dessa primeira estação. Eu acredito que essa vivacidade cultural é decorrente, sem dúvida alguma, das pessoas que aqui estão e que, de alguma forma, direta ou indiretamente, se beneficiaram da ferrovia. Com relação à questão cultural, nós temos, de fato, representações na música, no teatro, na dança, nas artes plásticas, na literatura, na oralidade, em todos os 5 campos das artes e seus desdobramentos. Essa pluralidade, no meu entendimento, é que traduz de fato a riqueza dessa localidade.